Oi, galera, aqui quem fala é a Isabeli Santos, professora de Biologia de vocês. Semana passada não houve aula por conta do feriado, mas hoje daremos prosseguimento ao nosso conteúdo sobre meio ambiente, que está no caderno 9, no capítulo 4, o último capítulo desse caderno. Deixo aqui novamente as recomendações básicas para que vocês possam otimizar o estudo de vocês, que é manter o foco, evitar se distrair com as redes sociais, determinar um horário fixo para estudar, conservar material, local de estudos, procurar manter contato com os colegas e professores. Se vocês conseguirem fazer disso um hábito, vai ser realmente muito válido. Antes de iniciarmos, eu deixo aqui o gabarito das questões da última aula, página 51 e 52 nesse slide, depois vocês podem voltar para ver com mais calma. Aqui o gabarito da página 61. Aqui o gabarito da página 62. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail que está aí na tela, tá bom? Os tópicos que nós veremos hoje são planeta da vida, biodiversidade, extinções naturais e antropogênicas e mundo em constante batalha. O planeta da vida é o planeta Terra, o planeta onde nós vivemos. O conhecimento sobre as principais características dele é muito importante para entendermos as adaptações adquiridas pelos seres vivos, as quais possibilitam a sobrevivência e a reprodução nos ambientes. É muito importante ter o conhecimento das principais características do nosso planeta. Aqui é um esqueminha bem simples, mas importante para entender que a Terra é envolvida por uma camada gasosa, a atmosfera, aqui é a camada gasosa, e contém uma massa líquida, que é a hidrosfera, tá? Que é formada por mares, geleiras, rios, lagos e vapor d'água. As águas dos oceanos cobrem 3/4 da superfície do planeta. Aqui também uma representaçãozinha da crosta terrestre, mas nós vamos focar mesmo na biosfera, que está aqui nessa interseção, né? Eles mostram como uma interseção, que a biosfera é a parte do planeta em que se desenvolvem os seres vivos, inclui regiões da litosfera, da atmosfera e da hidrosfera. Então, eu deixei aqui bem destacado que a biosfera é a região do planeta onde encontramos os seres vivos. Os fatores abióticos, eles influenciam a distribuição dos seres vivos na biosfera, que nós acabamos de reforçar o conceito, de saber o que é. Esses fatores, eles são fundamentais para a dinâmica do planeta, tá? Eles são influenciados pela relação entre a Terra e o Sol e os mecanismos e os processos físicos que determinam essa integração. Reforçando que os fatores abióticos, né, frisando o conceito desses fatores, o que eles são, na verdade, eles são todo tipo de influência do meio ambiente de origem física, química ou físico-química. Aqui a gente tem uma imagem, né, bem bonita que mostra a luz solar, um céu bem lindo, as águas, as árvores, enfim, mostram alguns fatores abióticos mesmo. Aqui, nesse slide, nós podemos ver alguns exemplos práticos, digamos assim, né, da interação, da influência desses fatores abióticos nos ecossistemas, nas paisagens, no funcionamento e interação entre os seres vivos. Que aqui o primeiro exemplo fala das condições ambientais extremas que dificultam a sobrevivência em ambientes desérticos, né? Difícil seres vivos que conseguem sobreviver em ambientes desérticos, áridos. E aqui o exemplo é o deserto do Atacama, no Chile. Outro exemplo são as montanhas. As montanhas são fatores físicos, né? Aqui na imagem podemos ver melhor. Elas afetam a distribuição das chuvas. Nas encostas voltadas para o mar, há intensa precipitação.
que são as chamadas chuvas de relevo. Botei uma seta aqui agora, tá vendo? Essa parte aqui voltada para o mar, tem um ar úmido, uma alta precipitação e abundância também de vegetação. No lado oposto, as chuvas são escassas. Como nós podemos ver aqui, eles colocaram esse outro lado da montanha aqui na imagem, né? Como um ar seco, um local mais árido. Falando agora sobre biodiversidade, né, o que envolve esse termo que é biodiversidade? O termo biodiversidade abrange todas as formas de vida na Terra, incluindo a variedade de espécies da flora, fauna, dos micro-organismos, as funções ecológicas e as relações desempenhadas por eles nos ecossistemas. É um conceito que talvez já esteja até entranhado aí em vocês já tenham visto várias vezes, mas que nunca é demais reforçar. E quais são as ameaças à biodiversidade? A diversidade da vida, né? Eu já cheguei a comentar que biologia é nome também. Aqui, eu estou circulando bio é vida. Biodiversidade, diversidade da vida. Quais são as ameaças? A poluição, o uso excessivo dos recursos naturais, também já comentamos sobre isso. A expansão da fronteira agrícola, em detrimento dos habitats naturais. Muitos agricultores utilizam o solo, as culturas, né? Plantam, enfim, utilizam o solo até a sua exaustão, então causam empobrecimento do mesmo. Expansão urbana e industrial, que é uma questão muito levantada atualmente. E introdução de espécies exóticas. Esse ponto é muito importante também de ser comentado, frisado. Eu dei um exemplo aqui embaixo, escrito um pouquinho menor, das abelhas africanas. Essas abelhas africanas elas foram introduzidas, elas são bem mais agressivas e passaram a ocupar ecossistemas antes dominados pelas abelhas europeias, por exemplo. Elas são encontradas em diversas regiões. Nós vamos ver outro exemplo de uma espécie exótica no próximo slide. Antes de falarmos sobre esse exemplo aqui, que está nas imagens, vamos conceituar essas espécies exóticas. O que são as espécies exóticas? Elas são as introduzidas em um ecossistema de onde não existiam e muitas vezes elas proliferam com muita facilidade, podendo comprometer o equilíbrio do ambiente que as acolheu sem restrições ecológicas significativas. Então, ela compromete o equilíbrio do ambiente como? Tomando lugar, muitas vezes, de espécies nativas, o que é bem complicado. Aqui nas imagens, podemos ver um outro exemplo, como eu disse, o crescimento exagerado do aguapé, dessa planta flutuante aqui, ó, mostrada de forma mais detalhada nessa imagem que eu circulei. Ela pode atapetar, formar como se fosse um tapete mesmo, na superfície da água, principalmente em lagos, represas, e isso obriga com que elas sejam retiradas periodicamente, porque podem desequilibrar esse ecossistema aquático aqui. Vamos falar agora sobre extinções. Nesse primeiro momento, extinções naturais. Muito se ouve falar sobre as extinções causadas pelo homem, também vamos comentar sobre elas, mas as extinções naturais nem tanto, né? Aqui nós temos um quadro que mostra um episódio de extinção em massa na história do planeta. Os períodos geológicos, fim do Ordoviciano, fim do Devoniano, fim do Perminiano, fim do Cretáceo. E aqui há 500, 380, 245, 65 milhões de anos atrás, há muitos anos atrás, e as porcentagens de espécies extintas, né? Altas porcentagens, lembrando que isso ocorreu há milhões de anos atrás, e aqui os principais grupos que foram extintos. Então, aqui eu vou reforçar que essas extinções listadas são naturais
E, afinal de contas, o que são extinções naturais? Elas sempre acontecem, sempre aconteceram no decorrer da história da Terra. Os motivos eles são variados, relacionados sempre a dificuldades ambientais. Por exemplo, competição, eventos geológicos importantes, como o vulcanismo. Então, essas são as extinções naturais, causadas por eventos naturais mesmo ao longo de milhões de anos, digamos assim, tá bom? Aqui falaremos sobre as extinções antropogênicas. O que são extinções antropogênicas? São as extinções causadas por ações humanas. Esse termo vem disso, antrópicos, antropogênicas, está relacionado aos humanos, tá? O impacto humano, as ações humanas. Então, nesse slide aqui, nós temos um gráfico simples, mas que mostra algo importante. Aqui a população mundial, em função dos anos, ao longo dos anos, nós podemos perceber que conforme a população humana ela aumenta, está bem claro aqui, o número de espécies diminui. Esse é um comportamento bem sério, bem grave, e se deve justamente às ações humanas, às ações predatórias, ações de utilização dos recursos de forma indiscriminada. Então, isso causa esse impacto na diminuição do número de espécies. Conforme a população humana ela cresce e, consequentemente, as suas ações inconscientes, ou às vezes conscientes, mas que causam muitos malefícios. Aqui nós podemos ver alguns gráficozinhos que mostram as espécies ameaçadas de extinção no Brasil em comparação com outros países também. Esses dados, eles são dados da plataforma de ensino de vocês, tá? Que vem da plataforma do material didático de vocês. Então aqui, mamíferos, o Brasil está atrás só da Indonésia no número de espécies ameaçadas, aqui em verde, em primeiro lugar está a Indonésia. Nas aves aqui, o Brasil está atrás da Colômbia e do Peru, mesmo assim é um número significativo, 1.622. Com relação aos répteis, o Brasil está em penúltimo, ainda assim é um número alto. Na frente do Brasil está México, Austrália, Indonésia, Brasil e, por último, a Índia. E, com relação às angiospermas, o Brasil está em primeiro, o que é um absurdo, de 55 mil espécies ameaçadas de plantas angiospermas no Brasil, seguido de Colômbia, China, México e Austrália. Esses dados eles são alarmantes, Então, aqui, algumas espécies de mamíferos que estão ameaçadas no Brasil. Guaribá, baleia azul, depois vocês podem ler até com mais calma. Monocarvoeiro, muriqui, guigó, rato do mato, mico-leão da cara preta, mico-leão preto, mico-leão dourado, aqui na imagem, representado. Peixe-boi, cervo do Pantanal, entre outros. As espécies de aves ameaçadas no Brasil: jacutinga, papagaio do peito roxo, ararinha azul, arara azul de Lear, soldadinho de araripe, sabiá castanho, cardeal amarelo, besourão, periquito cara suja, bicudo e pica-pau da cara amarela, que é o que está aqui exemplificado, está sendo mostrado na imagem, que é o pica-pau da cara amarela. Muitas espécies de grande importância e relevância para o equilíbrio ecológico. Espécies de répteis ameaçadas no Brasil: jararaca ilhoa, que é que está representada aqui na imagem, é uma serpente, Jararaca de alcatraz, jaracuçu do tapete, jiboia de cropane, tartaruga de pente, tartaruga de couro, tartaruga oliva, lagartixa da areia. Essas são algumas das espécies,
Há uma lista bem grande mesmo, e como eu já disse, são dados alarmantes. Espécies de angiospermas brasileiras: Jaracandá da Bahia, Peroba rosa, Jaracatiá, mogno e pau-brasil. A imagem aqui é de uma muda de pau-brasil. O mundo está em constante batalha. E por que afirmar isso? Porque muitas espécies elas lutam mesmo contra muitos obstáculos que lhes são impostos. Muitas espécies sobrevivem até hoje porque criaram mecanismos, se adaptaram ao longo dos anos para que pudessem sobreviver, né? Porque muitos são os obstáculos, a exploração ela é vasta, dos recursos, dos animais, enfim. Então, devido a isso, projetos de conservação da biodiversidade, eles devem existir, né? Projetos de conservação, de preservação, e esses projetos, eles devem incluir algumas coisas primordiais, né? Que são aqui listadas, que estão aqui listadas e que são a melhoria da qualidade de vida das pessoas. O que isso tem a ver? Tem muito a ver. Algumas pessoas não têm qualidade de vida mesmo, ou moram em locais precários, ou são povos que vivem mesmo na mata e tudo, mas que não tem nenhum tipo de assistência. Então, essas pessoas às vezes vão à caça e caçam animais que já estão ameaçados de extinção e por aí vai. Controle da poluição e do desmatamento, educação ambiental, que é fundamental, construção de bancos biológicos. Isso é realizado por algumas empresas de pesquisa, empresas biotecnológicas, que guardam mesmo algumas amostras de espécies, guardam informações genéticas de algumas espécies, ou de plantas, ou de animais, enfim, mas isso é muito importante para poder conhecer as espécies, para também ajudar na conservação. Manutenção de fitotecas ou herbários, não deixam de ser bancos biológicos, mas aqui nesse caso, com informações mais voltadas para plantas, para espécies vegetais, guardam amostras também, guardam sementes, né? Guardam assim, conservam de forma adequada. Manutenção de reservas nativas, apoio aos projetos de conservação de espécies, como por exemplo aqui o Projeto Tamar, o projeto da baleia jubarte, e o combate à biopirataria. Aqui eu vou destacar biopirataria, vocês já devem ter ouvido falar sobre biopirataria, que é algo bem complicado também. A biopirataria ela é a apropriação indevida dos recursos naturais. É a utilização desses recursos para se obter ganhos econômicos com produtos comerciais, sem nem sequer consultar os países de origem, ou as fontes de matéria-prima, ou até mesmo comunidades que são detentoras dos conhecimentos tradicionais associados. Então, isso daqui é um grande problema, mas que acontece aí com muita frequência e que afeta muito o equilíbrio e ameaça a biodiversidade. A nossa aula de hoje ela foi mais curta mesmo, é uma aula bem tranquila. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre alguns dos conceitos abordados, sobre alguns assuntos, mas é importante reforçar e sempre relembrar, tá bom? Nesse momento eu peço para que vocês façam os exercícios que aqui estão listados, das páginas 78, 79, 80, 90 e 91. E aqui eu finalizo com uma tirinha do Armandinho. Um cara fala pra ele: sai da frente, moleque, não aprendeu a respeitar os mais velhos? Aí ele olha assim e diz, né, olha quem tá falando. Aí vocês podem ver que o cara tá querendo, tá com uma motosserra na mão, tá querendo cortar uma árvore, provavelmente centenária aqui, e que é de grande valia para a biodiversidade. Então acaba que fica uma reflexão, né? Muitos de nós, com pequenas ações, não conseguimos respeitar a natureza, o meio ambiente, pessoas, né? Muitos de nós em maior e outras pessoas, muitos de nós em menor grau, outras pessoas em maior grau,
Mas, enfim, nós precisamos refletir sobre essa questão. Agradeço a atenção de vocês até aqui. Desejo bons estudos e até a próxima.